Olá, sou Andréa Canona, advogada de imigração, sou sócia do escritório Andrade Canona, que fica aqui em Miami, nos Estados Unidos, e juntamente com minha sócia, a doutora Elora Andrade, nós cuidamos de casos de imigração de pessoas do mundo inteiro, principalmente nas áreas de transferência empresarial, vistos por trabalho, green card por trabalho, também na área de talentos especiais como atletas, artistas, enfim. Estamos aqui para cuidar da sua família, fazer uma transição tranquila aqui para os Estados Unidos. Eu trabalhei antes de ter o nosso escritório aqui, eu era advogada do Departamento de Justiça americano, cuidando de casos de imigração, mas nos últimos anos tenho me dedicado a cuidar de famílias como a sua, virem para cá de uma maneira muito tranquila e com muito sucesso. É importante ressaltar que o planejamento imigratório é uma das coisas mais importantes durante a sua transição para os Estados Unidos. Isso porque, ao planejar, você vai escolher a estratégia que é melhor para a sua família, levando em consideração o timing da mudança, levando em consideração questões particulares suas, inclusive a idade dos filhos. Porque se o seu filho fizer 21 anos de idade, ele fica fora da sua petição. Então é importante que esse planejamento leve em conta todos os aspectos da sua família, e é aí que uma consulta com um advogado de imigração é tão importante. As leis de imigração são complexas e você não pode entregar o seu caso a uma pessoa que não é um advogado licenciado nos Estados Unidos. Então preste atenção, cuidado e vamos lá. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje brevemente de alguns aspectos que eu acho que vão ser importantes para você. Explicar brevemente um pouco sobre as leis de imigração, tipos de visto que os brasileiros mais usam e você ter uma ideia, uma pincelada geral no que pode ser interessante para você e sua família nessa mudança. Bom, as leis de imigração são amplas e tem muitas categorias de visto. Tem dois grupos em especial, que são os vistos temporários, ou non-immigrant visas, e os immigrant visas, que são os green cards, os vistos permanentes. Essas duas categorias, existe um mito que se você tiver um certo tipo de visto temporário, ele te dá direito a um green card. Então, não existe isso. Na verdade, o que existe é, dependendo do tipo de visto temporário que você tiver, se ele for bem estruturado, se ele for planejado, nós podemos utilizar as bases, as coisas que foram feitas nesse visto temporário como parte do seu processo de green card. Então, na verdade, é uma trajetória imigratória e não algo que te dá direito simplesmente por ter aquele visto, tá? Então vamos lá, nos vistos temporários você provavelmente já tem o de turista, né? Que é o B1, B2, você pode vir aqui, passar um tempo, conhecer, fazer reuniões e voltar para o Brasil. Temos também os de estudante, que a pessoa vem para cá e estuda e na verdade ele tem sido um bom veículo para algumas famílias virem explorar a terra, ver se gostam mesmo dos Estados Unidos, conhecer as diversas cidades, aprender inglês, enfim, utilizar esse visto como um ponto de partida pode ser uma solução para a sua família. Ele é um visto que enquanto você estudar, você tem esse visto. Então, mesmo que você venha para fazer um curso de um ano e resolva ficar fazendo um curso mais extenso, ele te permite isso, sem necessariamente você ter que aplicar para o processo novamente. Aí temos os de trabalho. Todos os vistos de trabalho exigem um sponsor, ou seja, uma empresa que venha a ser a patrocinadora do seu visto, né? Nessas categorias temos o L1, que é transferência empresarial. Então, se você tem uma empresa no Brasil, é parte de uma empresa no Brasil e tem um cargo executivo ou gerencial, você pode vir aqui nos Estados Unidos abrir essa empresa e ser transferido. Eventualmente, lembra que eu falei que a gente pode usar tudo que foi feito para o visto para um green card? É muito comum que a gente possa fazer o EB1C, que é um green card que tem as mesmas bases desse visto temporário, com a exceção que a empresa tem que estar em funcionamento 1 ano. Então, num planejamento imigratório, por exemplo, o que nós fazemos? Nós fazemos a transição temporária de 1 ano, renovamos, porque dura só 1 ano nesse primeiro momento, e assim que renovamos, dependendo das circunstâncias, já entramos com o green card para a família. Então, esse planejamento, o que ele faz? Ele faz você ter um pouco de previsão do que vai acontecer dentro das possibilidades e você se organiza de tal forma a saber o que você deve fazer com a sua empresa nesse período. Outra opção que é bem interessante são os vistos O1 de habilidade extraordinária. Ele é reservado para algumas pessoas que chegaram ao topo das suas carreiras dentro das suas áreas de atuação. A imigração tem alguns critérios, como, por exemplo, se você teve trabalhos publicados em mídias nacionais, recebeu alguns prêmios, se você julga o trabalho de outras pessoas, seja como jurado ou muitas vezes numa mesa de tese de doutorado, enfim. Nós podemos analisar o seu caso e ver se você se encaixa no O1. O O1 tem que ter um sponsor aqui nos Estados Unidos e você vem para cá por um período de 3 anos que pode ser renovado.
Uma via que pode ser bem interessante e agora está se abrindo ainda mais o caminho é o visto de investidor temporário. Não permanente, que eu vou falar um pouquinho mais com ele depois, mas o visto temporário, ele tem muitas vantagens. É o E2. O E2, ele é um visto de investidor baseado em tratados internacionais. O Brasil, infelizmente, não é parte de nenhum tratado com os Estados Unidos nesse aspecto. Porém, outros países que muitos brasileiros têm a cidadania, como Itália e agora Portugal, isso mesmo, entram dentro desse visto. O E2 é bastante vantajoso porque não apenas lhe permite você trabalhar em alguma coisa que você gosta aqui nos Estados Unidos, fazer um investimento de uma área do seu interesse, mas também permite o seu cônjuge trabalhar aqui com autorização de trabalho, seus filhos estudarem, enfim. É um caminho muito legal, bem interessante, que acho que vale a pena ser explorado se você tem uma dessas cidadanias que nós conversamos. Temos também o H1B. E o H1B é um visto para profissionais. Ele também é temporário, mas ele tem algumas dificuldades, porque ele existe um sorteio anual, tem muito poucos vistos disponíveis comparado ao número de pessoas. Mas é interessante, acho que é importante você entender que os vistos temporários podem ser um caminho muito interessante se você quer vir rápido para os Estados Unidos. Ou então se você tem talvez um projeto para um Green Card, mas que ainda ele não foi muito bem desenvolvido. Então existem maneiras do advogado verificar com você qual é o seu melhor caminho, se é de repente vir com visto temporário e depois mudar, ou já vir direto com o Green Card. Então, são coisas para serem conversadas com seu advogado de imigração. Então, mais uma vez, os vistos temporários podem ser um bom caminho se você quer vir rapidamente para os Estados Unidos, ou então iniciar algum negócio que precise de um timing mais ágil do que o Green Card. Os Green Cards por trabalho são os que a gente chama de EB, Employment Based Green Card, ou seja, não são baseados por família, mas sim pela sua profissão, sua carreira, investimento, enfim. Temos 5 categorias apenas, EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5, com algumas subcategorias. Vou pincelar alguns apenas aqui para você para ter um panorama geral. Dentro do EB1 temos de habilidades extraordinárias, que é o EB1A, para pessoas que chegaram ao topo das suas carreiras, nas suas áreas de trabalho, ciências, educação, artes, atletas, enfim. O leque é amplo e se você é uma pessoa de renome dentro da sua área, vale a pena explorar o EB1A porque ele pode ser feito rapidamente através do Premium Processing. O EB1B já é para pessoas que estão na área acadêmica e o EB1C para transferências empresariais, pessoas que estão montando as empresas aqui ou que vieram como executivos das suas empresas nos Estados Unidos, multinacionais. Já a categoria EB2 tem ficado famosa aí no Brasil, pelo que eu sei, mas eu quero explicar bem para que você entenda e saiba o que é esperado dessa categoria. O EB2 tradicional exige um empregador, exige que o empregador faça uma pesquisa de mercado para ver que não há outro funcionário que seja capacitado para esse trabalho, exige que a pessoa tenha mestrado ou doutorado ou então habilidades excepcionais. Porém, existe uma subcategoria do EB2 que é bem interessante, que chama-se National Interest Waiver, ou seja, ele pode fazer uma isenção dessa procura de empregador no mercado de trabalho, uma isenção de ter que ter um sponsor, ou seja, ter que ter um patrocinador, uma empresa contratante, se você demonstrar que o seu trabalho nos Estados Unidos, que você vem desenvolver aqui, é de importância nacional. E esse projeto é o coração da petição do EB2. Não basta ter um currículo ótimo, tem que ter visão do que vai fazer aqui nos Estados Unidos e é essa visão que vai levar o seu projeto a cabo e a um sucesso de obter o seu Green Card. Então é importante trabalhar com o seu advogado de imigração nesse quesito do EB2. O EB3 é o processo mais tradicional de trabalho, você tem que ter uma empresa patrocinadora que vai fazer a pesquisa de mercado, enfim, mas é uma ótima opção. E muitas vezes, por exemplo, se a família está aqui com um E2, aquele visto temporário de investimento, e o cônjuge tem autorização de trabalho, é muito comum, acredite, o empregador do cônjuge se disponibilizar a fazer o Green Card por trabalho para a família toda. Então veja que os caminhos podem ser variados, mas que é importante que você encontre qual é o melhor caminho para você. O EB4 é o visto, eu falo que ele meio que cabe tudo ali dentro, porque ele vai desde pessoas que trabalharam com o governo americano no Afeganistão, até pastores, padres, enfim. Ele é muito amplo, mas não é tão utilizado assim, mais na questão dos vistos religiosos. E o EB5 é o visto de investidor permanente, que tem um investimento bem mais alto, bem mais substancioso, que pode muitas vezes, é possível você fazer um E2 se transformar num EB5 se for bem planejado, porque você tem que satisfazer os critérios do EB5 já no E2. Mas isso é conversa por uma consulta com um advogado de imigração, porque exige bastante detalhamento.
Acho que o enfoque de tudo é planejamento. O planejamento vai ser essencial para você e é importante ter, às vezes, um plano B se alguma coisa não der certo. O advogado tem o dever de proteger você e a sua família de riscos, ou seja, alertar para possíveis riscos imigratórios, explicar o processo para que você possa entender e te ajudar a caminhar de uma forma que não haja ansiedade, que você tendo conhecimento do que vai acontecer no seu processo, isso vai te trazer bastante paz no seu processo. Eu acho que é isso que é muito importante. Mudar de país não é uma coisa tão simples, não é verdade? Você está deixando tudo para trás para começar de novo, mas pode ser uma coisa muito boa, pode abrir oportunidades para você, para os seus filhos. Eu sempre digo, imigrar é deixar um legado para a sua família. É obter uma cidadania nos Estados Unidos que vai deixar para gerações, né? Seus filhos e netos, enfim. E estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Será um prazer conversar com você em uma consulta e ver qual é o melhor plano para você e para a sua família. Muito obrigada.